Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo de número 13 ao 27. Mateus, capítulo número 7, do verso 13 ao 27. E ajuda aqui o pessoal da técnica para a gente estar. Mateus 7, do 13 ao 27. Vamos ver a palavra do Senhor. Diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos ou roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, nós pedimos iluminação e revelação da tua palavra nesta noite. Ilumina a mente daqueles que ouvem. Ele usa como um instrumento do Senhor para que eu possa transmitir essa mensagem da forma mais clara, mais objetiva, mais inteligível, para que todos que ouvem possam entendê-la e pô-la em prática. É assim que nós pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus, ó Pai. Amém. O tema desta noite é: aonde está firmada a sua fé? Uma pergunta. Onde está firmada a sua fé? Nesta passagem, Jesus ensina usando o exemplo de duas realidades existentes, mas sem propostas. Jesus vai falar de duas portas. Uma é espaçosa, larga. A outra é estreita, apertada. Uma conduz ao céu, a outra conduz ao inferno. Jesus vai falar de dois tipos de profetas, o verdadeiro e o falso. Um é um lobo vestido de ovelha, e o outro, com certeza, é uma ovelha. Dois tipos de casas. Uma casa que cai, outra casa que fica de pé. Dois tipos de fundamentos. Um fundamento é na rocha, a outra é fundamentada na areia. Uma cai, outra fica de pé. Céu, inferno. Crente verdadeiro, crente falso. Falso profeta, verdadeiro profeta. Sempre o exemplo
fazendo o contraste entre duas coisas que são totalmente antagônicas, opostas entre si. Então, meus irmãos, segundo Jesus, para a gente ser bem objetivo, vamos ver, segundo Jesus, aonde a nossa fé deve estar firmada, fundamentada. A primeira coisa que eu entendo, e o próprio Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte, está do verso 13 ao verso de número 14. Aonde a nossa fé deve estar fundamentada, firmada? Na porta estreita. Nós devemos entrar pela porta estreita. Talvez você já ouviu muitos pregadores pregando sobre a porta estreita e a porta larga. E eles insistem em dizer que a porta estreita é a igreja. Eles insistem em dizer que a porta larga é o mundo. Precisam estudar um pouquinho a palavra. Jesus nunca falou disso. Jesus está falando que a porta é Ele mesmo. Jesus disse em João 9, João capítulo 10, perdão, verso 9, o verso aqui é 9. João 10, 9, eu sou a porta das ovelhas. E as ovelhas entram por Ele. No verso 11 ele diz, eu sou o bom pastor. Ele estava falando em contraste com o falso pastor, aquele que é mercenário. João 10,10 ele diz, o mercenário, o falso pastor, vem roubar, matar e destruir. Aí o povo pensa que é o diabo. Não, é o falso pastor. Vem para roubar a fé das ovelhas. Vem para destruir a igreja, provocando divisão, contenda, cometendo todo tipo de absurdos teológicos, dos ensinos heréticos. E infelizmente Jesus disse que muitas pessoas preferem os ensinos desses mercenários, porque o ensino desses mercenários é um ensino que agrada os seus ouvintes. E diz que muitos acertarão com eles, ou seja, farão um acordo, que bom, esse pastor só prega coisa boa sobre mim, só diz que eu vou enricar, só diz que eu vou me dar bem na vida, só diz que vai dar tudo certo. A porta larga não é o mundo, são os falsos mestres, o seu falso evangelho que procura agradar a homens. O apóstolo Paulo, trabalhando em Gálatas, ele disse, procuro eu agora o favor de Deus ou dos homens. Meus irmãos, Jesus disse que tivesse cuidado. É pelos frutos que nós conhecemos uma árvore. Uma árvore boa, ela dá bons frutos. Uma árvore má, ela não tem fruto nenhum. Você lembra que Jesus vê uma figueira de longe, ela tem uma boa aparência. Tinha uma boa aparência. E Jesus vai até ela e procura um fruto. Ele não encontra um sequer. E ele amaldiçoa aquela árvore e ela murcha desde a raiz. Quantas pessoas são assim? Vivem só de aparência. O importante é a aparência. Está tudo ruim em casa, mas talvez no Facebook está tudo lindo, talvez no Instagram está tudo lindo, porque vive de aparência. Mas quando Jesus olha para o interior, ele que olha com seus olhos como chama de fogo, ele vê tudo, nada fica escondido dos seus olhos. Então a porta estreita é Jesus, porque ele disse, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vai ao céu senão por Jesus. Por mais que a igreja tenha a sua graça, sua importância, a igreja não salva, quem salva é Jesus. Então o fundamento dos cristãos deve ser Jesus. Eu devo entrar por Jesus. Por onde é que eu entro no céu? Pela igreja? Não, por Jesus. A igreja é o meio pelo qual Deus escolheu que seu evangelho fosse anunciado, que seu evangelho fosse pregado, que nós nos reuníssemos. Olha aí, os templos estão fechados, mas a igreja, como corpo de Cristo, está se reunindo nos lares, estão se reunindo para continuar pregando
por meio das redes sociais, o evangelho continua, porque a igreja do Senhor são todos os crentes que Ele conhece, que Ele salvou, que Ele redimiu e escolheu para Ele mesmo. Jesus estava pregando em Israel e Ele fez um milagre muito maravilhoso. Eu vou adiantar dizendo que aquelas pessoas continuaram seguindo Ele por conta que comeram pão e peixe. E eles argumentaram dizendo: Jesus, Moisés nos deu pão, o senhor não vai dar não? Jesus disse: eu não vou dar. E eles foram-se embora atrás de um mestre que fizesse a sua vontade, que desse pão para eles. Jesus ofereceu algo superior a isso. Em João capítulo 6, Jesus oferece o pão da vida. O pão da vida eterna. Mas infelizmente as pessoas querem o aqui e agora, os bens materiais aqui, querem ricar aqui, querem ter saúde aqui, mas não estão indo à igreja, ouvindo mensagens que tratam de salvação, de vida eterna, de céu, de inferno. Não existe um meio termo, ou é céu ou é inferno. Ou é Jesus o centro da igreja, ou são os falsos mestres. Ou é o verdadeiro ensino, ou é o falso ensino. Não tem meio termo na Bíblia Sagrada. Então nós devemos entrar pela porta estreita. Quem é a porta estreita? Jesus. Por que Jesus é a porta estreita? Porque Ele falou dele mesmo como se fosse uma coisa estreita, difícil. Meu irmão, ame como Jesus. Perdoe como Jesus. Se dedique a Deus como Jesus. Se dedique à oração como Jesus, e você vai ver que não é um caminho tão fácil, que não é um caminho de mar de rosas, que não é um caminho só de pétalas de rosas. É um caminho espinhoso. Sofrer por amor ao Evangelho, sofrer por amor às almas perdidas, ajudar e não ser ajudado, orar pelos outros e ninguém orar por você no momento difícil. Assim foi com Jesus. Ele orou pelos discípulos, ajudou os seus discípulos, e na hora que ele mais precisava, seus discípulos foram dormir e o abandonaram. Um o traiu, o outro negou, mas mesmo assim ele continuou os amando até o fim, diz as Escrituras Sagradas. Ele perdoou aqueles que pediram perdão, que se arrependeram. Por isso a porta é estreita, porque o meu foco, o meu alvo não é um ser humano imperfeito, não é um ser humano como eu que comete erro, mas é um ser humano perfeito, é um homem perfeito. Por isso que é estreito, amar como Ele ama, perdoar, ter a comunhão que Ele tem com Deus. Mas nós não podemos desistir de segui-lo, de entrar por esse caminho, de seguir esse caminho, pois Ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que a partir de hoje você entenda que o fundamento da fé é Cristo, é Jesus. Sem Cristo não existe fé em Deus, não existe fé verdadeira. A verdadeira fé reside e é fundamentada em Cristo, na sua pessoa, nos seus exemplos, nos seus ensinos, e ninguém mais, só em Jesus. Tantos falsos profetas falando coisas que não existem na Bíblia, mandando o povo praticar coisas que não existem na Bíblia. Não os siga. Esses são maus frutos. Nós devemos seguir a Cristo, o bom pastor, a porta das ovelhas. Entre por Cristo, permaneça em Cristo. Mas a segunda coisa que Cristo está dizendo aqui é que a nossa fé deve estar afirmada em fazer a vontade de Deus, e não em fazer a nossa própria vontade usando o nome de Jesus. Veja que Jesus disse que, olha, verso 21, nem todo o que diz Senhor, Senhor, eles usam o nome de quem? Do Senhor. Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então é possível alguém usar o nome de Jesus,
É possível alguém curar em nome de Jesus, expulsar demônio em nome de Jesus, profetizar em nome de Jesus, e no dia que ele estiver diante de Jesus, ele vai dizer: eu nunca te conheci, para o inferno, você nunca fez a minha vontade, você usava o meu nome, você me usava a minha igreja, mas nunca foi usado por mim, para o fogo eterno. A questão não é fazer a obra de Deus, a questão não é usar o nome de Deus, mas fazer a vontade de Deus. Veja que essas pessoas estão fundamentando a sua fé nas profecias. Olha o que Jesus diz. Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós o quê? Profetizado. Jesus está dizendo que muitos que profetizam vão acabar sua carreira, sabe aonde? No inferno, porque não profetizam segundo a vontade de Deus. Jeremias nos responde. Vamos para Jeremias, capítulo de número 23, bem ligeirinho, porque a live hoje só tem 1 hora, gente. Eu vou correr com vocês aqui. Vamos lá, Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo número 23. Eu quero ler com vocês o verso 16, 17 e 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso de número 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não tens ouvido as palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperança, falam as visões do seu coração. Eles falam da onde? Do coração deles e não do coração de Deus. Não é o que vem da boca do Senhor que eles falam. Verso 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. A qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. O que é que Jeremias está dizendo aqui? Olha, é o seguinte: não dê ouvido a essas pessoas que ficam falando visões do seu coração. Eles falam de si mesmos, eles falam do Senhor. Eles nunca ouviram ou estudaram a palavra do Senhor para dizer o que dizem. Porque se eles estivessem no conselho do Senhor, entendessem a palavra do Senhor, eles não diziam a quem despreza o Senhor, a quem vive no pecado, que eles terão paz. Mas eles anunciariam uma mensagem de arrependimento, de juízo de Deus. Agora vá para o verso, vamos ler o verso de número 21. Olha o que diz o verso número 21 até o versículo de número 22. 21 diz o seguinte: não mandei estes profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizam. Mas se estivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar de seu mau caminho e da maldade das suas ações. Esse é o problema do falso profeta. Ele só profetiza a bênção para o povo que está em pecado. Ele nunca traz uma mensagem de correção, uma mensagem que leva o povo ao arrependimento, uma mensagem que leva o povo a se voltar para Deus e a se corrigir dos seus maus caminhos. A mensagem dos profetas do Velho Testamento e do Novo era: se arrependam, se consertem, abandonai os maus caminhos. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. E lembra do que o Senhor revelou para Salomão quando viesse um tempo como este, de peste, de fome, de crise? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. A mensagem sempre foi de se arrepender, de se desviar dos caminhos maus. Infelizmente hoje é uma mensagem que inflama o ego dos homens, que coloca os homens muitas vezes até como Senhor e não como servo. Mas essas pessoas também estão atrás de exorcismo. Veja que Jesus disse que eles dirão: em teu nome nós expulsamos demônios. Vai para o capítulo 12 de Mateus. No capítulo 12 de Mateus, Jesus explica algo que a igreja deveria entender.
Principalmente esses que vivem atrás de demônios se manifestando, de entrevista com demônio, né? Deveriam ler esse texto e procurar entender esse texto. E eu queria dizer que exorcismo não liberta, não salva, não leva para o céu. O que liberta e salva é conhecer Jesus, é conhecer a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, conheceres o Filho de Deus e Ele vos libertar, verdadeiramente você será livre, meu irmão. Quem salva é Cristo. É a pregação genuína do Evangelho. Capítulo 12, verso 43 a 45. Olha o que disse Jesus. Quando um espírito imundo, que é um demônio, sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Foi o que aconteceu. A pessoa foi exorcizada. Alguém chegou e disse: em nome de Jesus, sai. Aquele demônio saiu, porque o nome de Jesus tem poder. Ou pelo menos a gente pode conjecturar ou trazer uma hipótese que o próprio demônio engana esses falsos profetas. E engana essas pessoas, como disse o apóstolo Paulo, que eles darão ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Esse demônio ele vai sair por aí, vai passear, e ele volta e encontra aquela casa ali é o corpo da pessoa. Aquele corpo antes estava habitado por um demônio. Ele sai, vai passear, chama mais 7 amigos dele, mais 7 demônios, e volta. Como é que está a casa? Vazia. Adornada quer dizer arrumada, quer dizer para receber algo. A pessoa não ouviu a palavra, não conheceu a verdade. Não basta só exorcizar, tem que pregar o Evangelho, para que o Evangelho entre e liberte as pessoas, salve as pessoas do pior mal que há, que é o engano, o engodo, a mentira de Satanás, da idolatria, dos vícios e de toda mentira que ele vem criando através dos falsos ensinos e falsos mestres. Como a pessoa não está liberta, a casa está vazia, quantos demônios a mais entram? 7. E o segundo estado daquela pessoa é pior. O que é que Jesus está querendo dizer isso? Não basta exorcizar, tem que pregar o Evangelho. Eu tenho que habitar dentro dessas pessoas, porque aqui cai por terra aquela doutrina de que o Espírito Santo estava habitando. Não, a Bíblia diz que a casa estava como? Vazia. Não é porque se expulsou um demônio que automaticamente o Espírito Santo vai entrar. Às vezes se expulsa o demônio, mas o Espírito Santo não está habitando lá. Porque se o Espírito Santo estivesse habitando, ele selaria aquela vida e a protegeria para que nunca mais demônio algum voltasse a habitar dentro daquela pessoa. Mas as pessoas amam essa situação, mas isso não quer dizer nada, nem para quem foi exorcizado e nem para quem está exorcizando. Depois Jesus disse o quê? Que eles chegarão diante de mim, eu vou dizer, para o inferno. Nunca conheci vocês. Mas a última situação aí é dos milagres. Quantas pessoas receberam milagres? Foram curados de câncer, foram curados de doenças que a gente não conhece nem o nome, e hoje estão piores em termos de pecado. São ingratos a Deus, não estão firmes com Deus, não estão firmes no Evangelho. Em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao 5, o apóstolo Paulo dá o exemplo do próprio Israel. Israel viu o mar se abrindo, o mar vermelho, viu cordonizes caindo. Israel viu milagres, a coluna de fogo, a nuvem que os protegia de dia. E nada disso se firmou, nenhum desses milagres. Eles viram as 10 pragas do Egito. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, verso 10 do 1 ao 5 de 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual,
porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Viram os milagres? Sim. Participaram dos milagres? Sim. Foram abençoados pelos milagres? Sim. Mas isso não salvou ninguém. A primeira oportunidade que tem, olha o que acontece a partir do verso 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que cobiçamos as coisas mais como eles cobiçaram. Não façais, pois, idólatras como alguns deles, portanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha como acaba esse povo, mesmo vendo o milagre, destruídos pelo Senhor, porque foram desobedientes. Mas a última coisa que eu queria tratar com os irmãos aqui, o último fundamento, é ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Jesus disse que é todo aquele que, pois, ouve estas minhas palavras e as pratica. Esse sim será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Veja só, meu irmão, o fundamento aqui não é apenas ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas não só ouvir, nós temos que colocá-la em prática. Se tudo isso que você está ouvindo aqui nessa noite, você não colocar em prática, não vai adiantar de nada, não vai fundamentar, não vai alicerçar a sua fé. O que salva não é ser ouvido da palavra, mas praticante da palavra. Jesus disse que o homem prudente edifica a sua casa. A casa aqui é o símbolo da fé. Eu devo alicerçar minha fé aonde? Sobre a rocha. O texto que nós acabamos de ler, o texto aqui de 1 Coríntios 10, diz que a rocha é Jesus. O texto de Atos, capítulo 4, verso 11, diz que a rocha é Cristo. Ela foi rejeitada pelos homens, mas para Deus ela é a rocha da salvação. Meus irmãos, eu queria encerrar dizendo o seguinte: tanto a casa edificada na rocha, como a casa edificada sobre a areia, passará por tempestades. Virão os açoites, virão as enfermidades, o desemprego, a fome, as calúnias, as difamações. Virão. Veja que Jesus coloca como exemplo que todas as duas casas vão passar pela aflição, pela adversidade. Vai transbordar rios, vai soprar ventos, com ímpeto contra as duas casas. Mas Jesus disse que aquela que está fundamentada, alicerçada na rocha, ela não cai. A rocha é a palavra, a rocha é Cristo. Mas aquela que está fundamentada sobre a areia, o que é areia aqui? Falsos profetas, milagres, profecias e exorcismo. Vão cair, porque isso não firma ninguém. Jesus é quem está dizendo: o que firma você, o que fundamenta você, o que dá fé para você, é você praticar a palavra de Deus, é você ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Não adianta fazer obra em nome de Jesus, não adianta orar em nome de Jesus, não adianta pregar em nome de Jesus se você não faz a vontade dele. Fazer a vontade dele é praticar a palavra dele. Tanta gente que conhece a palavra, mas vive ainda dando lugar a falso profeta, a falso ensino. E Jesus está dizendo: você é um homem prudente, você está afirmando a sua fé, a sua casa espiritual na areia. Firme a partir de hoje a sua casa espiritual, a sua fé na rocha, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Meus irmãos, que assim seja em nossas vidas. Vamos aplicar assim: o fundamento que leva para o céu é crer em Jesus, como diz as Escrituras Sagradas. É crer em Jesus, como diz as Escrituras Sagradas. É não querer criar caminhos ou pegar atalhos. Outra coisa importante que eu posso aplicar nessa noite é que fazer a vontade de Deus é obedecer a sua palavra.
É ter a Bíblia como única regra de fé e prática, não ensinamentos de homens, tradições humanas. O importante é o que a Bíblia diz. Não façamos como Saul, que desobedeceu a palavra de Deus, procurando agradar a homens e a si mesmo, e depois tentou comprar a Deus com um sacrifício que Deus nem pediu. Tem gente que é assim, faz um bocado de besteira e depois, não, Deus, isso aqui é para tu. Deus disse, eu não aprovo isso, está reprovado, está rejeitado por mim. Porque Deus disse, é melhor obedecer a sua palavra do que sacrificar. Por fim, não existe salvo, pessoa salva, sem que pratique a palavra de Deus. Salvação e a prática da palavra de Deus andam de mãos juntas. É um casamento. Fé e prática da palavra, salvação e prática da palavra. Não há como dividir essas duas coisas. A fé sem obediência à palavra de Deus é morta. Então fundamente a sua fé em Cristo, na palavra de Cristo, e faça a vontade de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar, encerrando. Amém?